E ainda sobre as eleições na Venezuela, integrantes do governo já consideram que a eleição lá no país vizinho não vai terminar no dia 28 de julho, próximo domingo. Acreditam que o candidato derrotado, seja ele Maduro ou Edmundo González, vai contestar o resultado do pleito. O receio é que a Venezuela entre aí num vórtice de caos social e institucional, caso um dos lados conteste a vitória do eleito. Isso criaria uma situação de instabilidade no país que faz fronteira aqui com o Brasil. Nós vamos receber o internacionalista Vladimir Feijó para explicar um pouco mais sobre esse cenário. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite. Vladimir, como é que a operação eleitoral na Venezuela está sendo conduzida e quais são aí os principais desafios que estão sendo enfrentados pelo governo do Maduro para que essa eleição ocorra e a gente espera que ocorra numa tranquilidade? Eu acho que não vai ser, mas dá aí tua opinião e explica pra gente. Assim como no Brasil, existe um órgão separado do Executivo, Legislativo e Judiciário para conduzir as eleições. Porém, nos últimos anos, muitas suspeitas de que esse órgão foi operacionalizado, institucionalizado em favor do regime e, portanto, tenderá a conduzir a um resultado já pré-estabelecido. Por causa disso, houve pressão internacional, um compromisso, inclusive, para abrir espaço para que candidatos que estavam presos ou pessoas que desejavam candidatar fossem soltos e que as candidaturas deles fossem analisadas. Acontece que a esmagadora maioria delas foi rejeitada, a oposição correu em última hora, formou um bloco de 5 grandes partidos de centro-direita e centro-esquerda de oposição ao governo e, tentativa depois de tentativa, submeteu um nome a esse pleito. E nas 2 últimas semanas, as pesquisas de opinião mostrando a cachapante vitória provável da oposição, o governo trouxe, inclusive ontem, para uma conferência com embaixadores, dados divergentes. Ambos dizem que 60% dos votos estão garantidos para o seu lado. Então, como você bem chamou a atenção, o governo brasileiro já está atento, porque o mais provável é que haverá contestação da eleição. E no pior dos cenários, já que analistas internacionais não devem acompanhar o pleito e não poderiam contribuir em favor da impressão geral sobre se foi ou não foi lícito. Não só o TSE não vai, como também o ex-presidente da Argentina, que tinha sido convidado, foi desconvidado, não vai comparecer e, portanto, o mais provável é que a gente vai ter uma disputa que a diplomacia brasileira vai ter que cuidar com atenção. Como você mesmo chamou a atenção, mais de 500 mil venezuelanos migraram para o Brasil e qualquer instabilidade, seja econômica ou política, acaba refletindo no nosso território também. E, para além da Venezuela, o Maduro não tem poupado aí declarações contra o governo brasileiro, como contra o nosso sistema eleitoral. Como é que você acredita que essas críticas elas podem afetar as nossas relações diplomáticas, né, entre o Brasil e a Venezuela? Bem, do lado brasileiro, a informação já foi rebatida pelo respectivo órgão, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O Executivo brasileiro deve mandar mensagem, seja pública, seja diplomática, para não interferir no nosso sistema, assim como a gente não tem qualquer pretensão de interferir no sistema deles. Acontece que a situação é um barril de pólvora, se a gente for lembrar a situação de Essequibo, a disputa fronteiriça, não só com o país imediatamente vizinho, mas por envolver consequências sobre o mar territorial, envolve todas as 3 Guianas, está em pausa aguardando esse resultado eleitoral. E o mundo como um todo, de alguma forma, espera oportunidade de reinvestimento na Venezuela para ela ser uma força de oferta do mundo, seja de petróleo bruto, seja de produtos derivados, né, processados, refinados, que estão em pausa diante as dificuldades econômicas e embargos que os Estados Unidos impôs àquele país. Lembro que o mundo sofre com o conflito Rússia e Ucrânia, Israel e os seus vizinhos, e toda essa demanda está fragilizada e gostaríamos, né, todos nós, para controlar a inflação, de ter melhor oferta. Só que a estabilidade, começando hoje, se fosse começar, né, ainda depende de pelo menos 1 ano e meio para ter um fluxo significativo. Por isso essa celeridade por estabilidade. Infelizmente, a palavra estabilidade e Venezuela não estão combinando há um bom tempo. E é por isso que eu te trago até essa pergunta. A gente falou, né, mais cedo que, independentemente de quem ganha e quem perca, a expectativa é que haja problemas depois das eleições. Eu queria que a gente pudesse, na sua visão, tentar analisar como é que esse cenário vai afetar as relações comerciais e econômicas da Venezuela aqui com o Brasil, já que a gente está na expectativa de que, independentemente de quem vença ou quem perca, vai haver problemas aí.
Pois é, nós precisaríamos, porque é um dos nossos vizinhos, né, faz fronteira em Roraima, de estabilidade. O fluxo comercial, ele depende da capacidade da Venezuela produzir ou da Venezuela pagar pelos produtos que deseja importar. Portanto, a possibilidade de aumentar o fluxo, ela não vai acontecer de imediato. Ela demandaria, sim, um retorno aos investimentos, retorno da produção e um desbloqueio das contas venezuelanas internacionalmente, o que não parece que vai acontecer. O governo da Venezuela tem um certo aval da China e da Rússia, que buscam aí alternativas à utilização do dólar no mercado internacional. A oposição tem apoio dos Estados Unidos. O Brasil tende a afirmar apoio ao processo eleitoral, não priorizando este ou aquele, sim priorizando a estabilidade do país, mas as preferências políticos e ideológicas estão muito bem estabelecidas. Do lado do mercado brasileiro, eu acho que haveria prioridade, né, haveria preferência para a oposição ganhar, porque seria mais favorável à ação mercadológica e menos controle do governo sobre a atuação do que pode ou não pode funcionar economicamente ali. Vladimir, obrigado pela tua participação. Já espera que semana que vem, provavelmente, a gente vai te chamar de novo para comentar essas eleições. Valeu pela tua participação. Contem comigo. Abraço, bom trabalho.